Já presente aqui no estúdio, né? Que é um prazer recebê-lo, o diretor da Oleoplan aqui da cidade de Veranópolis, né? O Domingos Costella. Vamos aproveitar que amanhã é Dia Internacional do Biodiesel, né? Para falar um pouquinho aí sobre essa empresa que hoje está marcando presença em todo o país. Domingos, que prazer recebê-lo, bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio da Com FM, bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu e é uma satisfação da gente poder estar transmitindo alguma coisa que envolve a nossa atividade e naturalmente é uma atividade do interesse de toda a comunidade veranense e da comunidade brasileira. Bom, então a gente pode abrir, Domingos, o Domingos aproveitando a sua presença e nos contar aí um pouco sobre a trajetória da Oleoplan e como a empresa se tornou referência na produção de biodiesel no Rio Grande do Sul e também, por que não, né, no Brasil. Pois é, foi uma caminhada bastante arduosa, digamos, árdua. Porém, eu acho que tem compensado, tem valido a pena. O objetivo da Oleoplan na época, para se produzir o combustível, ela tinha como objetivo uma necessidade de mercado. Os óleos aqui produzidos para consumo humano, que era o óleo de soja, ele era utilizado para exportação. Se nós formos ver, naquela época ainda havia uma dificuldade bastante grande, aonde a produção brasileira de soja, praticamente 65% era exportada. O consumo brasileiro absorvia os outros 25%, 30%. E essa tendência, eu diria que ela foi se mantendo. E surgiu uma dificuldade, principalmente para uma indústria de extração de óleos vegetais no interior do estado de Rio Grande do Sul, Veranópolis especificamente. Havia uma necessidade de nós agregarmos valor, principalmente para a gordura de soja, que é o óleo. E o farelo, que é a proteína, ainda esta tinha um consumo no mercado interno e também no mercado externo. O mercado absorvia, digamos, esta produção, mas o óleo de soja não, né? Ele não tinha esse consumo e ele ia para exportação. Então, o nosso interesse era desenvolver algo, trabalhar nesse sentido para qualificar esse produto, valorizar esse produto economicamente, para tornar a empresa viável, digamos, no local em que ela se encontra. Porque se falar numa indústria de extração de óleos vegetais em Veranópolis, para muitos é uma pergunta, mas por que Veranópolis, né? Interessante isso. Como as famílias que iniciaram esse projeto, esse processo industrial, são famílias de Veranópolis, acabou acontecendo e é uma realidade que está aí até hoje. Foram muitos os desafios, né? Aliás, há quanto? Há meio século? Praticamente meio século. O processo como um todo, ele iniciou em 1975, uma sociedade que se criou nesta época, que ela durou até os anos 80, digamos, 75, 80. Aí houve uma mudança de acionistas e de 80 até a data de hoje tem se mantido operando aí. Colega Fran, também por aqui? E Domingos, queria saber o que motivou, né, a principal motivação para se dedicar ao biodiesel, né? Foi vendo essa questão que não tinha utilização, essa matéria-prima? O que motivou, assim? Bem, como eu falava anteriormente, uma situação econômica. Nós tínhamos que fazer uma escolha. Ou nós agregaríamos algo para este produto, pode ser o próprio farelo, ou todos os derivados da soja, ou a nossa instalação teria que ter uma outra localização. Isso ficou bem marcante na época, porque o consumidor do mercado interno, naquela época ainda, ele não era tão expressivo, ele não era tão seguro quanto a manutenção da empresa com essa característica nessa região. Essa é uma dificuldade que surgiu. Os anos foram passando e politicamente os nossos governos começaram a manifestar interesse em se fazer o combustível a partir do óleo de soja, do óleo vegetal. Então isso nos chamou a atenção e a empresa, por conta e risco, ela passou a desenvolver esta possibilidade. Nós não perdemos tempo, nós precisávamos achar uma solução. Então a empresa buscou, junto aos mercados consumidores, todas as possibilidades e quais as matérias-primas que poderiam ser utilizadas para se fazer o combustível biodiesel, além do óleo de soja.
porque o óleo de soja na época era um alimento ainda muito consumido, digamos, não que estivesse faltando. Quando eu falei na exportação do soja, ela continua num parâmetro muito parecido hoje. 60% do que se produz de soja brasileira tem que ir para o exterior. Isso é bom, é positivo. Porém, da forma que ela vai para o exterior, talvez nos preocupe um pouco. Eu acho que ela processada internamente, gerando, qualificando mão de obra, desenvolvendo tecnologias, ela se tornaria muito mais produtiva e muito mais independente do resto do mundo. Porque desta forma nós seríamos dependentes totais. O produtor planta, colhe e exporta. O produtor planta, colhe, processa, industrializa, qualifica e exporta. Isso agrega valor, agregaria valor também. Em todos os sentidos. Agrega valor em todos os sentidos e é muito importante para uma nação. Ainda mais em que, na época, se exportava. Eu tenho dificuldade de falar em estatísticas, mas a exportação do combustível ela era quase total. Quase 100%. Éramos dependentes externos. Enquanto que hoje, eu diria que 85% o Brasil não depende de mais ninguém. Quase autossuficiente. Uma boa notícia, Domingos. Para que o ouvinte em casa possa entender, se ainda não está familiarizado com tudo isso, o que se produz lá, quais as matérias-primas necessárias para a produção do biodiesel e que a Oleoplan processa aqui em Veranópolis? Bem, nós temos aqui em Veranópolis uma capacidade produtiva licenciada e autorizada de 1.300.000 litros por dia. Tá? Essa é a capacidade que a empresa está habilitada aqui em Veranópolis de produzir. As matérias-primas, nós temos especificamente sebo bovino, gorduras de aves, outras gorduras animais, toda e qualquer tipo de gordura vegetal. Não necessariamente tem que ser de soja, mamona, canola, girassol, enfim, qualquer tipo de cereal, ela contém óleos. E esses óleos, em diferentes cereais, ele tem uma participação maior e menor de óleo e demais componentes. Por exemplo, o óleo de soja tem 20%. O soja tem 20% de óleo de soja. O soja tem 20%. Os demais cereais, um número quase que padrão, ele varia no mínimo de 10, 12, pode chegar a 15. Então, ao extrair esses óleos, pela pequena quantidade de produto disponível para ser processado, talvez torne uma conta econômica inviável. Então a gente tem abordado o que tem mesmo disponível de valor agregado e que possa ser utilizado. O sebo bovino. O Brasil é um grande produtor de carnes e daí gera muita gordura animal. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo e também gera uma gordura de aves. Observando esses elementos, achamos interessante estudos que a própria empresa desenvolveu. Nós mesmos desenvolvíamos isto quando ele estava pré-anunciado na possibilidade de ser produzido, esse biodiesel, e isso nos qualificou e nos preparou para que no momento em que ele foi liberado e fomos autorizados a produzir, tecnicamente, tecnologicamente, a empresa já estava preparada e sabia o que fazia. Ela tinha um domínio já sobre o produto. E Domingos, o pessoal que está nos ouvindo, talvez produza ou se interesse, como é que as pessoas fazem para serem fornecedores da Oleoplan? Quais são os critérios para essa parceria? Nós não temos limite nenhum. A empresa recebe qualquer tipo de gordura de quem quiser fornecer à empresa. A única variável é o seguinte: quando foi estabelecida a produção do biodiesel, o governo federal entendeu que 30% da produção do combustível teria que ter como origem produtos derivados da pequena propriedade. Esta praticamente é quase que uma exigência legal. 30% eu preciso comprovar, eu preciso ter isto, e através de um controle da Receita Federal
que é um dos itens que me qualifica a produzir combustível. Além do selo social, o selo social é um certificado que só é dado para as empresas que comprovarem e estão capacitadas a produzir. Então, a pequena propriedade, a empresa familiar, ela tem um diferencial, por isso que eu falei nos controles rigorosos. Esse controle é feito pela Secretaria da Receita Federal, aonde o pequeno produtor, ele vem, se qualifica, se identifica junto à empresa e ele recebe um diferencial que a empresa retém esse valor destinado à pequena propriedade, ela retém dos impostos derivados desse combustível e é repassado para o produtor. Então ele tem um pequeno diferencial que ele recebe na sua produção, sendo fornecedor de uma matéria-prima para produzir combustível. Domingos, significa dizer que houve um impacto positivo em cerca de 30% dos produtores aqui digamos assim, familiarmente, né? Toda a região, cerca de 30%, é isso? Isso, 30%. Que é uma garantia para que a empresa continue aí com o recolhimento, digamos assim, dessa matéria-prima pela região. Verdade, é verdade. Nesse ponto a gente se beneficiou em todos os sentidos. Quando falava das dificuldades iniciais, porque a indústria em Veranópolis, claro que o combustível veio para agregar valor para todos, digamos, né, que tem interesse em se envolver ou que seja do agronegócio. Além de qualificar a empresa, os próprios produtores também têm tido esse diferencial. Então tem sido muito positivo. O poder público, a comunidade como um todo, uma série de fatores têm sido positivos. A estrutura em si, a manutenção da indústria de biodiesel em Veranópolis foi um trabalho, partiu praticamente também da minha pessoa, porque eu iniciei com terraplenagem, iniciei esse projeto todo junto às demais pessoas que até hoje colaboram conosco. Nesse trabalho e nesse desenvolvimento foi necessário atender a todos os órgãos competentes envolvidos. Indiretamente eu posso citar, nós temos diretamente ligado à indústria o Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária, Agência Nacional do Petróleo, Ministério de Minas e Energia, Casa Civil da Presidência da República, Receita Federal, como ela atua em todas as áreas, mas essa especificamente, e outras instituições comunitárias públicas, sindicatos, Emater, Embrapa, qualquer instituição social também faz parte deste projeto, cada um no seu papel, cada um na sua função, mas todos fazem parte. Então são órgãos nacionais ligados diretamente a este setor. Quais os principais benefícios, né, podemos dizer assim, ambientais e econômicos do biodiesel produzido pela Oleoplan? Esta pergunta é muito importante e ela está em debate desde que se iniciou a produção do biodiesel, porque é um combustível diferenciado. Não podemos comparar as sequelas e as consequências do biodiesel em relação ao petróleo fóssil. É outro produto, para fins climáticos, para fins de meio ambiente, ele tem um diferencial muito grande. Haja visto que o biodiesel, ele não supera o setor de meio ambiente. O setor de meio ambiente se sobrepõe ao biodiesel, independente da condição econômica. Ou seja, ele tem que desenvolver atividades, ele tem que se qualificar para diminuir o CO2, para diminuir a poluição. Se nós olharmos para o Brasil especificamente, é um caso especial pelo tamanho, por ser um país continental, o nosso país está em cima do transporte brasileiro. Não temos como negar isso. E a prova disso está que qualquer fato novo que envolva o transporte, que envolva o combustível, ou setores climáticos, o país, depois de uma semana, 2, ele passa a ter problemas. Então o combustível é importante, ele é proporcional ao crescimento e ao desenvolvimento da nossa nação. Ele não tem como não estar no contexto.
E essa independência, essa capacidade produtiva hoje para um combustível mais qualificado, ele ainda fica restrito para o uso. O uso do biodiesel produzido aqui, ele partiu por várias dosagens. Iniciou-se em 5%, 7%, 10%, 12%, até 15%. Ou seja, o biodiesel é misturado no óleo fóssil, está autorizado hoje até 15%, digamos. Essa é a mistura. O que acontece? Fatos novos. Primeiro, toda a frota brasileira, se a produção do biodiesel iniciou em 2008, a frota brasileira já existente, ela não estava preparada, ela não era o motor não estava qualificado para atender a necessidade desse novo combustível. Então ele sofre alguma sequela, alguma sequência. Isso é natural, é normal, porque se eu tenho um veículo, coloco um biodiesel e passo a ter problema no filtro, no bico, no bloco, é claro que eu vou reclamar, mas esse combustível... Mas essas adaptações, essas adequações, elas estão evoluindo, eu diria, a cada ano. A cada ano elas evoluem e buscam a qualificação. Por exemplo, o biodiesel, que já vem sendo consumido desde 2008, a Oleoplan já está com o processo praticamente pronto e ela vai remover deste biodiesel utilizado hoje mais 10%. Olha, é um número muito expressivo. Ela pega o biodiesel atual e transforma num outro biodiesel mais qualificado, mais preparado para ser utilizado no transporte brasileiro. Então esses 10% são subprodutos derivados de gorduras, animais, vegetais ou de outros, e elas têm, esses subprodutos têm outras utilidades, 1000 outras utilidades. O diretor da Oleoplan, Domingos Costella, estamos falando um pouco da trajetória da empresa, já que amanhã estamos lembrando o Dia Internacional do Biodiesel, essa alternativa, né, de combustível aí, para o Brasil e para o mundo também, e que tem a sua história aí arraigada e já contada e estabelecida aqui na cidade de Veranópolis também. Domingos, eu lembro que a Com acompanha já há algum tempo todo esse desenvolvimento da Oleoplan aqui na cidade, né? Como setor de imprensa, né? Uhum. Havia um preconceito em relação àquele cheirinho de pastel, né? Que emanava aí do chaminés, enfim, da Oleoplan, e vocês tiveram que enfrentar também aí esse tipo de desafio, né? Havia ali, digamos assim, uma certa desconfiança da sociedade, né? Da comunidade, da cidade. Como é que foi esse momento? Tem sido. Foi uma caminhada, como eu dizia anteriormente, difícil, mas não que não tivéssemos, digamos, informações e condições para tratar dessa questão. O que eu posso adiantar, talvez o local da indústria próxima à cidade não tenha sido o melhor, mas como ela já existia, já estava nesse ambiente, foi mantida. Também não se esperava o crescimento da empresa e tão rapidamente, porque com a liberação da produção dos combustíveis, naturalmente, com todos esses órgãos envolvidos, a responsabilidade aumentou, as exigências passaram a ser maiores. O que a empresa fez? Foi planejando, foi estudando isso para um crescimento sustentável e hoje, praticamente, para os senhores terem uma ideia, a empresa instalou um equipamento para a produção de vapor. Este equipamento produz toda a energia elétrica necessária para o andamento do processo. O excedente de energia elétrica que ela produz, ela exporta, e se faltar, ela importa. Isso é automático. Ela produz energia, abastece a empresa e fornece ao mercado. Se faltou energia interna por qualquer motivo, a gente recebe da rede pública e abastece o processo produtivo. Além disso, ela produz todo o vapor necessário para fazer esse processo de indústria de extração de óleos vegetais e também o refino e preparação do biodiesel. Sim. Domingos, a Oleoplan está representada hoje a nível nacional, está em vários estados do Brasil. Sim. Nós podemos falar um pouco sobre isso, essa representatividade é distribuída em todo o nosso país, o que envolve isso, quantas indústrias, a mão de obra necessária para continuar produzindo biodiesel? Nós hoje estamos instalados em Veranópolis. Temos uma outra empresa da Bahia que é uma cópia da indústria em Veranópolis. O que tem aqui, tem na Bahia.
ela iniciou em boa pergunta. Temos uns 15 anos de atividades. Tá? Bem, os demais setores, como temos em Roraima, lá produzimos matérias-primas para a produção de combustíveis. São matérias-primas derivadas de outros óleos vegetais que não seja a soja. Há um investimento bastante pesado lá para se produzir isto. Em Rondônia tem uma indústria de biodiesel. É somente indústria de biodiesel. No Pará tem uma outra indústria de biodiesel. Então nós temos 4 unidades produtivas hoje nesses estados, sendo que somente o Rio Grande do Sul e o Nordeste também possuem uma indústria que prepara, que extrai as gorduras vegetais para transformar em combustível. Isso envolve uma mão de obra de milhares de pessoas pelo Brasil. Aqui somente em Veranópolis chega a quase 500. Umas 500 pessoas. 500 pessoas. Na verdade, o processo de desenvolvimento do biodiesel, ele funciona da seguinte forma: por ser um processo 100% fechado, sob controle, ele é um processo que é uma sala igual a essa. Tem um supervisório, 4, 5 elementos que controlam 100% o processo do biodiesel. Fora este grupo que muda a cada 8 horas, porque opera 24 horas, temos a equipe da manutenção, temos a equipe da área administrativa, enfim, os complementos das atividades. Mas na produção do biodiesel, a mão de obra é muito pequena. Utilizada é muito pequena porque o sistema automatizado faz todo o processo produtivo. Desses produtos que se tornam matéria-prima para a produção do biodiesel, na classificação ali de importância, poderíamos classificar, por exemplo, a soja em primeiro lugar, o sebo em segundo lugar? Como é que funciona isso? Pode ser? Temos a soja e outros óleos vegetais que sempre ficam em primeiro lugar. São produtos mais qualificados, que se identificam mais, digamos, com esse tipo de produto final. Mas todos os demais também são componentes importantes e eles indiretamente beneficiam a propriedade do agronegócio. Produtores de carnes de todos os tipos, essa gordura recebeu um valor, ela tem como referência, isso sim pode ser dito, o óleo de soja tem cotações internacionais, certo? É cotado pela Bolsa de Chicago. Todos esses derivados, para se produzir combustíveis, caíram na onda do óleo de soja. Então agregou um valor inestimável para o agronegócio. Certo. Domingos, quais são os planos futuros assim para a Oleoplan, para expansão, inovação nesse setor do biodiesel? E também a gente falava antes de entrar no ar sobre uma nova estrutura, né, para evitar o desperdício. Então conta um pouquinho para a gente de como é que está o andamento dessa nova instalação. Bem, as instalações atuais estão passando por adequações tecnológicas dentro daquilo que os governos, dentro daquilo que a sociedade, que o meio ambiente, o setor climático estão exigindo. Esta é a verdade. Então a empresa, com esses processos produtivos e com a capacidade que ela tem de qualificar as matérias-primas e os próprios produtos, digamos em Veranópolis especificamente, hoje nós utilizamos o biodiesel que está sendo consumido normalmente, porém ainda ele não está nos padrões digamos exigidos pelo mercado consumidor. Primeiro, porque a frota como um todo não foi qualificada, não está preparada para esse tipo de combustível. Os veículos atuais, eles estão perfeitamente encaixados para o uso desse combustível. Mas além disto, para concluir, o biodiesel atual, ele passa por um novo refino, onde, junto a este processo, a gente retém mais 10% de derivados de outros elementos que compõem o biodiesel, para termos um combustível mais qualificado. Digamos que fosse um combustível que no futuro poderá ser usado até no sistema de transporte aéreo.
muito qualificado. E essas são as tendências. Então, o nosso grupo, a empresa como um todo, além de manter essas unidades produtivas, ela busca principalmente a qualificação, a identificação de um produto final de qualidade e do interesse do consumo mundial. Muito bem. Domingo significa dizer que quem está ouvindo agora em casa tem lá um óleo sobrando, tem um sebo sobrando, pode a qualquer momento entregar na empresa, é isso? Exatamente, a hora que quiser. Não precisa ser associado, nada? Não precisa ser nada. Sim. E a empresa recebe porque, em primeiro lugar, meio ambiente. Para onde iria essa gordura toda, né? Então, a empresa recebe. Inclusive, a empresa tem veículos que fazem coleta em toda a região. Recolhimento. Né? É só o pessoal se comunicar com a empresa, damos todas as informações para isso. Eu vejo também que não só a soja, como é importante, né, para o processo todo da fabricação, mas depois nós temos o que resta da soja, que também se sustenta no meio ambiente, dando sustentação à alimentação, inclusive de animais, na produção. Perfeitamente. É o caso da glicerina. A glicerina estava sendo exportada, digamos, para a China. E agora o grupo está instalando no Nordeste, principalmente, que é um centro maior, um processamento de glicerina para alimentação animal, cosméticos, agronegócio, enfim, para 1000 utilidades. Tudo é derivado da soja. Muito bem. Domingos, nosso tempo se esgotou, mas eu quero dizer que foi um prazer. A gente precisaria ficar aqui a manhã inteira para falar mais aí sobre a excelência, né, da Oleoplan na produção de biodiesel, né? Mas nós teremos ainda outras oportunidades, com certeza, né? Só para fechar, Domingos, um depoimento seu. Porque a luta foi grande, né? A gente sabe. Foi grande. Parte dessa história, como eu disse, acompanhou, né? O senhor faria tudo de novo? Eu faria. Não, como negócio faria, como atividade faria. Sim, vale a pena, porque é um crescimento social, coletivo. Não é somente uma empresa isolada, não, é todo um legado para toda a sociedade. Toda uma comunidade, e todos controlam todos, cada um na sua função, na sua atividade. Eu produzo, mas a Agência Nacional do Petróleo controla, o Ministério do Minas e Energia controla, e outras entidades, né? Então, muitas vezes não se tem ideia do que envolve todo esse processo, né? É verdade. Então, parabéns, Domingos, um abraço, muito obrigado aí por esse tempo para nossa audiência. Eu que agradeço a vocês e fico feliz nesse novo ambiente, com as informações que eu recebi, da forma que os senhores transmitem hoje. Que bom. Em vídeo, e fantástico. Parabéns. Estamos como a Oleoplan nos adequando aí aos novos tempos. Que bom que a gente cresça. Isso aí. Ótimo, obrigado. Um abraço, muito obrigado. Obrigado.